escola de amor. A Marlene é filha de Albino Souza e Maria Souza. Nasceu na saudade. Não, já veio com a saudade menina. Já vim com 5 anos de saudade, mas tem medo. Então, conta a sua história, por favor. Ah, que é a minha história? É, conta a sua história, o que você quiser contar. Poxa vida, eu cheguei em Saudades com 5 anos de idade, lembro muito vagamente, assim, né, do lugar, como ele era, né, quando eu cheguei, quando a gente chegou. E ali eu vivi a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, sempre por ali. Meu pai era comerciante, tinha uma casa de comércio muito grande, né? Tinha 2 casas de comércio, uma era do primo dele e a outra dele, né? E a gente se criou ali no interior, né? Mas logo que a gente começou a estudar, como no interior os professores, né, eram muito... Era pegado assim, que nem dizia antigamente, é pegado a grito, né? E meus pais resolveram que eu e a minha irmã, a
Rosalina, que nós chamamos de Rosa, teríamos que estudar mais um pouquinho, porque os mais velhos, né, não tiveram oportunidade. E como ele tinha já, né, já tinha mais erros, né, de estudar, eu não sei, mas acho que eu vou chegar no Coutinho de Mercedes, né. Eu estudei no colégio Nossa Senhora de Belém, junto com as filhas do Dona Luísa. A velha que parece muito de Mercedes. A tia era bem pequenininha. Você assim. Eu estudei 2 anos no colégio Nossa Senhora de Belém, né. Aquela época fazia formatura de primário, fiz minha formatura no salão paroquial da Nação de Belém, com padrinhos, com todas as pontas, né. Foi até aí o meu estudo, 4ª série primária. E meu pai daí resolveu tirar de mim. Então, antes que já chegava, porque eu já estava bom. E voltei para Saudade novamente, né? Continuar lá a minha vidinha. Mais tarde, meu pai comprou um hotel em Guaraguá, hotel Rio Grandense, a gente mudou-se para Guaraguá. Eu fui para lá, acho que eu tinha uns 12 anos, fiquei 13, 14 anos. Daqui a 14 anos eu morei em Guaraguá, nesse hotel. Voltamos novamente para Saudade. Então, a Saudade é minha terra natal, né? E fiquei mais um pouco de tempo ali, casou minha irmã mais velha, foi morar em Carazinho. Eu fui morar com ela. Morar não, fui para uns tempinhos com ela. Fiquei uns tempos com ela ali, já mais adolescente, né, já quase jovem. Uns tempos ali, fiquei 2 meses com ela. Logo chegou, meu pai veio me buscar. Buscar porque você precisa trabalhar, porque for atrás de você para trabalhar, você precisa trabalhar onde? Né? Em mim. Então, foi aí que eu comecei a minha vida de professora. Seu Davi Schima, lá para Saudade, né, ele era um dos líderes que hoje é Santa Anita, né? Ele me procurou, né, para que eu começasse a dar aula. E eu comecei assim. Ele me chamou e me colocou numa escolinha lá, que era um lugar denominado Forquilha. Tinha uma igrejinha do lado, a igreja de Nossa Senhora de Conceição, que hoje está na Santa Anita, Nossa Senhora de Conceição. E comecei a trabalhar ali, né? Eu e uma tal de Dona Eulália. Ela funcionava um período e eu funcionava outro. Logo a Dona Eulália foi embora, fiquei saiu. E dei lá aula na Saudade, acho que uns 10, 12 anos por aí. Dali de Forquilha eu fui para a Serraria, a Belmaia. Eu tinha uma serraria muito grande lá. Comecei a trabalhar ali. E minha vida de professora começou ali. Depois vim para cá, porque me casei, já tinha meus filhos, né? Tinha que estudar. E a gente mudou para cá. Estou por aqui. É curta, né, minha história. É isso aí. Como é que eram essas escolas pelas quais você passou? Quais eram os recursos que tinha? Você trabalhava com turmas? Turma mista, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. No início, a gente não tinha nada da Secretaria de Guarapuava, nada mesmo. Eu trabalhei um ano, quase 2 anos, que eu mesma elaborava a provinha, porque eu aprendi, eu fiz, quando eu estava na Senhora de Belém, a gente fazia provas, aí eu aprendi que tinha que ser feito provas, né? Então eu mesma elaborava provinhas, né? Catando livros que eu estudei e dava a provinha para a criança. Eu mesma, né, fazia ela passar, era assim, não tinha nada, sabe? Mais tarde, depois de 2 anos, foi que, acho que com a Dona Luísa, eu esqueci o sobrenome dela, isso, quando a Dona Luísa entrou de secretária de Educação, então aí ela começou a mandar professores, inclusive a Louvaine foi uma das professoras que foi para a Saudade, fazia o primeiro exame final para os meus alunos, mas eu já tinha passado 2 anos, né? Já tinha, então esses primeiros alunos, inclusive meus cunhados, e uma sobrinha minha, que agora mora em Curitiba, essas foi eu mesmo que passei. Eu mesmo que elaborei provas, eu mesmo que dei nota, eu mesmo que fiz eles passarem. E eles continuaram os estudos deles assim. E o próprio currículo era você que elaborava? Eu mesmo que elaborava, não tinha currículo nenhum. Eu cantava assim nos livros, buscava um livro, eu buscava um livro aqui, um livro ali, né? Assim como eu aprendi, soletrando, né? Colocando as primeiras, lembra que eu colocava as 5 primeiras letras do alfabeto primeiro. Quando eu aprendi as 5 primeiras, eu colocava as outras, né? Começava assim, né?
E depois soletrando, passava no caderno, um por um, né? O bada de babula. É uma dificuldade imensa, tá? Mas eu gostava do meu trabalho. Tá? Eu trabalhei por amor. Sempre trabalhei por amor. Nunca pensei financeiramente. Toda a vida foi por amor, o meu trabalho. E quando eu me aposentei, eu confesso que eu achei muita falta. E acho falta até agora. Acho falta até agora dos meus alunos, né? Era muito trabalhoso. Naquela época, os alunos, né, os pais faziam com que eles tivessem medo do professor, né? Então, eles eram obedientes, mas eu tinha do lado uma vara de mamela. Sempre eles eram obedientes. E usava a varinha de mamela? Usava a varinha de mamela. Quantas vezes eu usei? Palmatória a senhora não usou, não? Não. Usava a varinha de mamela. Sim, usava para vocês, se não soubessem acabar, se não soubessem a lição, se eles me respondessem, né, claro. E tinha autorização dos pais? Tinha autorização dos pais, levavam a vara. Eles levavam lá, olha, isso aqui é para a senhora educar o filho. Eles levavam. A própria criança, o pai mandou essa varinha para a senhora. Eles mesmos levavam a vara. Eles gostavam. Não sabe qual é a grandidade? Às vezes eu fico imaginando, a gente também mesmo levava a varinha, a gente usava, né? Punha de castigo de joelho, né? Na porta, no canto. Era assim, né? Mesmo. E eles não ficavam revoltados, Alguns, não tinham né? problema? Alguns ficavam com raiva da gente. A gente via que eles ficavam com uma raiva, né? Da gente. Mas era assim naquela época. Né? A senhora desculpa eu falar em palmatória, porque palmatória é sistema, eu sou capixaba, Espírito Santo, de Minas e Espírito Santo. Eu não sei se naquela época já tinha, passou por aí, mas lá era comum, levava. Não sei se havia palmatória antigamente aí, tinha? Dona Luísa não viu? Não, Eu já era mais Eu conheci, porque na minha região usava muito. Norte do Brasil, enfim, né? Eu não apanhei com a palmatória, mas eu conheci. Era, digamos assim, a didática e a psicologia da época, né? Então era mais usada em cima de, né? Tinha o castigo físico, né? Logicamente que hoje, às vezes, a pessoa até pensa, meu Deus, como é que eu tive coragem, né, de fazer aquilo, mas era o hábito da época, né? Era o costume da época. Era um modo da gente educar, né? Fazer com que eles entendessem, com que eles tinham que aprender, né? Se não aprendessem, eles apanhavam. E os pais mandavam, né? Os pais sempre mandavam, olha, pode bater, pode pôr de castigo, pode puxar a orelha. E o objetivo era disciplinar, né? Disciplinar sim, né? Dona Marlene, o pensamento dos pais e o seu era como se fosse para o bem da criança. Para o bem da criança. Mas agindo dessa maneira não fazia com que as crianças fizessem como o seu Albino, né? Deixasse de gostar de estudar, de gostar da escola e fugia da escola por causa dessa, desculpa a palavra, essa violência que os pais e os professores colocavam para os alunos? Sim, muitos, né? Faziam nem que apanhassem de gosto, né? Eles ficavam revoltados, né? Nós apanham não fazem, né? Não estudam, e às vezes até fugiam da escola, né? Ou às vezes nem chegavam na escola, eles saíam da escola e ficavam escondidos no mato, não chegavam, não sabia a lição que apanhar mesmo, né? Dona Marlene, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A música que as moças cantaram falaram que ser professor é um dom, né? E hoje, nos tempos atuais, a gente percebe que há muito a busca do financeiro. A senhora ressaltou que fazia a coisa por dom, né? E hoje em dia você se depara com colegas, eu também sou professor, né? Com colegas que estão interessados apenas que chega o final do mês, né? E o aluno está então colocado em segundo plano. Como é que a senhora vê? No seu tempo existia isso também? Existia essa busca pelo financeiro? E como é que a senhora vê os colegas de hoje, cuja preocupação não é tanto ensinar, dar um pouco de amor, né, para os meninos e dar conhecimento para eles, sim, uma preocupação financeira? Eu acredito que existia. Mas existia assim um termo assim de querer ajudar, né? No caso, a mulher que tem filhos, faz o sustento, né, deles, como uma ajuda, né? Se fosse eu nunca precisei, graças a Deus, quando eu me casei, meu marido nunca precisou do meu dinheiro, né? O meu dinheiro era meu, eu fazia o que queria. Então não era, eu trabalhava porque gostava e tinha mesmo, não tinha outro, né? Que eles me procuraram e gostavam. E a sua realização pessoal também. Então, o meu dinheiro era meu, eu fazia aquilo que eu queria. Mas muitas,
eu acredito que muitas antigamente também tinha isso aí, né? Porque eu lembro, não sei se é Aparecida, né? Lembra, a gente fez curso com a Aparecida junto em Guarapuava, a gente fazia cursinhos de semana, 15 dias, às vezes, né? E muitos eram as professoras que reclamaram do salário, né? Porque ganhava pouco, né? Porque isso, porque aquilo, né? Sempre teve essa queixa, sempre teve muitos professores, eles visam, né? O dinheiro é uma coisa importante também na profissão, né? Você trabalha por dom, mas também o dinheiro é necessário. Mas eu quero dizer assim, que o professor, aquele que é professor, que quer ser professor, que não seja um professor visando dinheiro, porque ele nunca vai ter, porque ele nunca é bem remunerado, né? Eu digo assim, eu acho que os professores que estão agora nunca é bem remunerado, eles ganham pouco, né? E se bem que agora também é bem mais fácil ser um professor, né? Tem muitos meios, né? Tem muita coisa boa agora, tem muito material bom, né? E muitos professores não estão aproveitando esse material, não sabem aproveitar. Eu acredito que, sei lá, no meu caso, né, que eu comecei, eu tinha que buscar, eu tinha que fazer, tudo era eu, só que naquela época não tinha merenda escolar, a gente não dava merenda para o aluno. Mas o trabalho que a gente tinha, né, de elaborar uma prova, o trabalho que a gente tinha de buscar um exercício, de buscar uma coisa para a criança, era bastante difícil, né? Ainda mais no interior. Na cidade é mais fácil. Na cidade tem tudo, tem jornal, tem revista. No interior não tem nada disso, é muito difícil. Tem biblioteca? Então, tem biblioteca. Então, o professor hoje tem tudo na mão e tem muitos professores que deixam a desejar. Qual a comparação, professora Paz? A senhora falou um pouquinho dos métodos antigos, né? Que não são tão antigos, assim, porque eu sou novo, também apanhei de palmatória. E hoje se diz muito que o professor perdeu a autoridade, né? Que não há autoridade. Se você, enfim, altera um pouquinho a voz com o aluno para repreendê-lo, você é passível de ser chamado de delegacia pelos pais, né? Sim. Como uma agressão verbal. A senhora acha que isso tem alterado na questão do aprendizado do aluno? Talvez o aluno não aprenda tanto, os métodos deveriam voltar. Que comparação a senhora faz? Eu acho que assim, o aluno ele não leva muito interesse, né? Porque ele tem muita liberdade. E apesar de todos os meios que o professor tem, ele não tem autoridade no aluno, então o aluno faz o que quer. A liberdade que o aluno tem é muita. O Júlio Eduardo, meu filho, ele vem para a aula, mas ele assiste a aula que ele quer, ele vem o dia que ele quer. Eu não gosto daquele professor, então eu não vou na sala. E eu digo, Júlio, não é assim. Digo, se você vai para a aula, você vai ter que estudar, você vai ter que entrar na sala, e você vai ter que, né? Você vai ter que fazer aquilo que o professor manda. Ah, mãe, mas não é assim mais. A gente só faz aquilo que a gente quer. A professora disse que se eu não quiser assistir a aula, eu não assisto, eu posso sair. Digo, mas isso está errado. A escola que a senhora trabalhava ainda existe hoje? Essa aqui. É. Você vai acreditar que eu digo mais. Não, lá no interior. Não, lá no interior. Interior. Lá no interior. Aqui eu trabalhava, não. Já não existe mais. Já não existe. Foi demolida, foi mudada para Santa Rita. E aqui tinha na Maia, e a Penha agora, né? E acho que também não existe mais. Havia outros professores também no local, dessa mesma época que a senhora? Principalmente ali na serraria onde eu trabalhei, que agora é a Penha, né? Tinha duas professoras estaduais, né? A dona Dirce, que mora em Guarapuava, a outra já é falecida, de dona eram professoras estaduais, né? Que trabalhavam ali. Eu lembro das minhas primeiras professoras que moravam ali, uma era de Irati, a dona Lodaci, que deve ser parecida, e dona Maurina também, que foi minha professora. Mas o tempo que eu trabalhava era a dona Dirce e a dona Divona. Essas duas, né? E quando eu iniciei, como eu falei, tinha essa dona Leonarda na escola que eu trabalhei. Dona Marlene, eu gostaria de lhe perguntar, a senhora colocou as suas dificuldades, teve que sua lá da saudade, o que a senhora acha, a abertura que está havendo hoje em dia nas escolas com APMs, as associações, o trazer os pais a participar da escola, o que a senhora vê de benefício para o aluno, para a escola e para os professores através desses movimentos? Nossa, desde que, né, a associação de pais, né, os pais sejam pais interessados, né, é uma coisa muito boa isso aí.
Apesar de que lá na Saudade, já no finalzinho logo, já no ano que eu vim para cá, naquele ano, já foi implantado lá a Associação de Pais. Eu deixei lá, né, os pais, com a outra professora que eu coloquei lá no lugar, não poderia sair e deixar na escola vazia. Então eu coloquei uma amiga minha lá, que ficou também no bloqueio. Já tinha, né, a Associação de Pais, era Pais Mestres, né, sei lá. Desde que, como eu falei, essa PN seja uma PN formada com pais responsáveis e que trabalhem verdadeiramente. Quando ela colocou o pouco estudo que ela tem como professora, né? Eu fiquei feliz porque, não sei se a senhora lembra, mas a senhora foi professora da Juliana. Sim. E a Juliana muito aprendeu com a dona Marlene. E eu sempre coloquei para os meus filhos o seguinte, dona Marlene, a Lídia e as demais que trabalham aqui no estadual, sempre soube a conversa com meus filhos, não existe mau professor. Existe sim aluno desinteressado. Porque o aluno interessado, se ele vai preparado, ele aperta o professor na primeira aula, na segunda ele não vai despreparado. Porque ele sabe que o aluno vai perguntar, o aluno quer saber. E eu questiono muito a respeito disso, dona Marlene. Como no caso seu, pouco estudo a senhora tinha, mas a senhora ia em busca, a senhora tinha responsabilidade com aquilo que fazia. O que aconteceu com a classe, o que aconteceu com os professores, para que o estudo foi decaindo dia por dia, não só pelos alunos, até os professores muitas vezes não se valorizam. Eu acho uma profissão maravilhosa. Para mim, o professor é o pai, é o segundo pai, o filho está na escola, ele está em casa. Deveria ser, né? Deveria ser. Mas nem todo mundo, como a mãe ama os seus filhos, nem todo professor ama aquilo que faz, como a senhora colocou aqui. Que hoje em dia acontece muito, né? E com isso, não só o aluno, não só a escola, como a comunidade inteira está perdendo e muito. Eu queria complementar aqui, na minha opinião, a respeito do que a professora também falou. Eu também fui professor. Fui professor muito tempo de oficial e estagiário. Então tem uma certa experiência. Então eu acho que essa queda de interesse do aluno, existe uma coisa que é parte de dois mundos, é a tecnologia, o avanço tecnológico, são os meios de comunicações que, ao mesmo tempo que isso aqui ajuda, é parte de dois mundos. O meio de comunicação é formidável, mas é parte de dois mundos, é negativo também. É a minha opinião. Por isso que eu falo, há tanta facilidade agora de o aluno aprender mais, dele ir cada vez mais com tudo que tem agora, né? Computador, com todo o material que o professor tem na mão. O aluno tinha que ser, puxa vida, o aluno está passando sempre sem saber. Ele vai indo para frente, mas ele não sabe. Inclusive, a respeito disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, e também extensiva às outras duas que não começaram a falar, se elas puderem opinar, é sobre esse processo de, não há uma necessidade de reprovação. O governo não quer que se reprove o aluno. Isso já existia a nível terceiro grau, agora existe a nível primário. Quer dizer, a tentativa de fazer com que o aluno progrida sempre, né? Nunca fique estacionado, nunca se reprove. O que a senhora acha disso? Eu acho que não é certo, né? Porque, o senhor veja bem, o aluno de primeira série não pode reprovar. O coitadinho, ele não aprendeu a ler. Ele vai ter que ir para a segunda série, fazer o quê? O interesse disso são as estatísticas para o Banco Mundial. Exatamente. Poder garantir os recursos. É isso, na verdade que está em jogo. Não é a aprendizagem dos jovens, dos alunos. Exatamente. Mas e qual é a vantagem de um jovem, né, uma jovem, né, ir para frente? O que ele vai ter de lucro se ele não sabe ler, se ele precisa soletrar? Onde ele vai? O que ele vai fazer? Ele está em concurso. Para ele não é bom. Agora, para quem está promovendo os concursos, muito dinheiro rende, né? Não sei se vou fugir, não sei se vou fugir do tema, mas quando a Inês colocou ali a respeito de o interesse, é o interesse político. Né? E o interesse político, quanto mais analfabeto existir, mais maus elementos nós estamos colocando lá para nos governar e a gente viver essa vida que vive aí. Quer dizer, que o interesse é dos grandes, cada vez o pessoal saber menos
aí sabe escolher pior ainda os governantes e nós vivemos a vida que estamos levando aí. Tentando mudar o mundo, que nós não vamos conseguir fazer nada. Dona Luísa Schmeichel Pilate. Quem é essa? Foi a minha primeira professora. A família Schmeichel são alemães russos que chegaram ao Brasil em 1890, certo? E a família Conrado, que vem ela é filha de Augusto Schmeichel e Rosa Conrado Schmeichel. E a família Conrado vieram da Alemanha para o Brasil em 1876. Dona Luísa, as histórias que ela tem são muitas. São muitas. Vamos ver o que ela vai selecionar para nós hoje. Não vou poder contar todas. Não. Bom, então, de menina, que eu me lembro, eu era muito brincalhona, muito fazendeira de pão, de graça. O meu pai, que era muito sério, assim, ele era muito rigoroso, mas não de bater, não. Ele não era de bater a gente, não, mas ele era muito rigoroso. Ele gostava quando eu fazia assim, uma arte, ele ficava danado de fazer, né? Me protegia um pouco mais do que os outros, sabe? Então, de menina, eu lembro que quando eu comecei na escola, eu tinha lá pelos 8 anos, 7 anos, 8 anos, 7 e meio, 8 anos. O primeiro dia, eu fui com a minha irmã Ana, a cavalo, num cavalo chamado Pangaré, fomos nós duas engarupadas. E o cavalo ficou amarrado lá o dia todo, na volta ele estava bem doido, ele só queria correr conosco. Nunca mais fomos a cavalo. Íamos a pé. Pegava a merenda, o materialzinho e lá você ia a pé. Lá no Arvoredo, lá onde está aquela igreja, lá no Arvoredo. Por isso, lá para mim é muito caro aquele lugar. Eu sempre digo para o Gabriel, eu tenho preguiça dele. Quando eu tenho um movimento lá, vamos lá. Eu tenho saudades, né? Quando a gente passou a primeira vez. Bom, professora particular, que meu pai e o pai da professora, que eram meus padrinhos, Luiz Freschi e Ana Freschi, e essa professora chamava-se Anália, ela mudou-se de opinião, deve já ter falecido, sei lá. E escola particular, carteira fincada no chão, buraquinho para o tinteiro, banco fincado, gostoso demais, muito gostoso. Madeira lascada, que meu pai era muito caprichoso nesse ponto. Ele fazia tabuinha dentro de casa, muito bem feita, sabia escolher o pinheiro, sabia escolher a lua, e aquela coisa muito bonita que ele fazia. Então, depois, frequentamos aqui no turno, depois de lá ela deixou de dar aula, eles mudaram de opinião, e frequentamos aqui no turno. E meu pai era assim, bastante rigoroso. Depois, quando a gente era grande, ele contou, eu sempre seguia vocês nunca me viram eu no caminho, esse vocês estavam direitinho, e vocês cumprimentaram a professora, todo dia vocês cumprimentam a professora de mão dada? Bom, sim. Quando eu estava já na escolinha lá, eu deixei passar esse pedaço, eu já era inclinada a ser professora. Então eu queria imitar tudo que a professora fazia lá, eu queria imitar. Cheguei em casa e meu pai tinha construído um paiol com aquela madeira lascada. Quem que entende de madeira lascada? Deixa todo mundo entenda, né? Não é serrada, é lascada. Aquelas tábuas largas assim. Ai, estava tão branquinha. Eu vou dar aula para ninguém. Peguei o carvão e lá fui. E fazia umas letras, fazia uns números, fazia umas contas. Aí o pai chegou do trabalho. Quem que fez aquele lá no pai? Fui eu. Então pega um balde, um pano e vai apagar. Ai, que excepcional. Eu já desde pequena era inclinada a ser professora. E eu acho que passei para muitos dos filhos, né, como todo mundo está aqui, sabe? Que tem quase todos eles, menos a adotiva e uma que não tem curso superior. Todos têm, né, muito orgulho deles, né? De certo que eu passei essa vocação. Por quê? Como a Marlene estava contando, que ela tinha uma varinha, eu nunca usei vara, nunca bati num aluno, nunca puxei na orelha. Embora os pais dizem, é seu filho, bata, puxa a orelha, depois ele castiga. Nunca. Eu trabalhei, como eu disse a Lídia, aqui. Né? E de certo eu tinha e tenho ainda, porque as crianças da catequese eu sinto bem. Um olhar assim que domina, né? Sem xingar, sem nada, né? Aqui no turno, eu vou aturando um pouco, senão vai muito longe. Aqui no turno mesmo, é isso que a gente quer. Aqui no turno mesmo, quando a gente veio para cá, né, Davi do Arvoredo, se mudou aqui. Então já era casado?
Sim, a Michaela. Né? Mas então eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que o senhor conheceu o seu Gabriel? Que negócio de namoro antigo? Como é que foi namoro? Eu gostaria de saber. Olha, eu sou o genro dela, hein? Mas eu não sei explicar. Como é que foi o namoro, Lisão? Nós considerávamos como primos, mas na realidade nós não tínhamos nada de primo, porque o meu pai se criou tendo como irmã a mãe do Gabriel, mas se criou lá, nós não tínhamos nada de sangue, né? Então a gente sempre ia visitar os tios, né? Ou eles iam visitar o padrinho, né? Ia visitar o padrinho. E daí deu tudo certo. Aí, no casamento, gente do céu, não é como hoje, aquela picoteira que tem de carro, mais bonita. Foi de carroça, igual essa aí, só que não fomos com tolda para a igreja. Fomos sem tolda. E estava ameaçando chuva naquele 19 de junho, ameaçando chuva, volta e meia da música. Em Prudentópolis? Em Prudentópolis. De Manduri, fomos a Prudentópolis. Casando lá na igreja São João Batista, né? As irmãs enfeitaram toda a igreja com flor de pissigueira, mas feita, né, de papel. Mas o lindo também. E elas cantaram no coro para mim. Tão bonito, tão bonito. Eu sei umas palavrinhas do canto que elas fizeram. Maria é minha mãe. Maria é minha mãe. Então, tudo bem. Voltamos, então, para almoçar na casa do sogro, né? Do meu amigo. Lá almoçamos e tal. Aí o cunhado dele, que era muito levado, disse, vocês vão fazer a primeira visita de casada lá em casa. À noite, isso já era noite. Nossa, fomos lá e tinha armado um baile lá para nós. Ai, como eu dancei. Eu gostava de dançar valsa. Todo mundo admirava como eu dançava valsa, que hoje em dia não posso dançar mais valsa. Eu gostava mesmo. Aí dançando lá até umas horas, voltando. Aí carregamos tudo na carroça, 2 animais, baldinha amarrada atrás, um coxo para o animal comer. Acho que muitos conheceram esse tipo, né, seu Alvino? O senhor conheceu? Você conheceu? Foram batedor de médico? Viemos. O que é essa surda hoje? Vamos fazer a lua de mel. A lua de mel, né? E o Gabriel, daí carregamos as coisas lá dele, na carroça, encheu, botando um colchão de palha, que ele tem para só colchão de palha, né? Sempre, né? Colchão de palha, você também. E viemos vindo. Então tinha os pontos certos de pousar, tinha os pousos, né? Os galpões, né? Da gente pousar, chegava ali, mas a gente dormia na carroça. Pagava Pagava para os animais, né? Os animais ficavam fechados no podreiro, né? Como aqui nós tínhamos. Mas a minha história é linda. Aqui nós tínhamos um galpão que o pessoal pousava. Porque quando nós viemos aqui, ainda tinha tropa de porco, tocada a Ponta Grossa, de gado, de animal. Tínhamos ali. E os donos, os tropeiros, como a gente dizia, pousavam e permaneciam excelentes. Né? Então, daí, 3 dias de viagem. Chegamos aqui, ficamos na casa do papai, né? Depois o Gabriel voltou a buscar uma porcadinha que ele já tinha. Porcadinha também, na estrada. Levar quantos dias? Levar mais dias, né? Quase 5 dias. E daí, aquela porcadinha, uma porcadinha sadia, ele fez engorde, vendeu aqueles porcos e tudo. Bom, aí eu já mencionava, né, uma casa que papai construiu outra vez, assim, mas já era um pouco de madeira serrada, né? Se pilhou o assoalho. Então, para ser mais fácil de lavar, a gente cozinhou aquele cachê de pinheiro com soda, passava para ser fácil de limpar. E era fácil. Qual pegava? Aquele resteirinho do pinheiro, além da casca, primeira casca tem aquela, sai uma tinta fabulosa, pega mesmo. Então, no sábado, depois dava aula até meio-dia, até 10 horas, aliás, pegava a criançada e lavava o soalho. Cada um com a cabeça de palha esfregando no chão. Era uma sala muito boa, tinha 3 janelas em cada lado. Era no turco, está perguntando? Era no turco? Sim. Lá no Arvoredo, lá, né? No Rio do Sal. Lá onde morou a Judita, né? Pertinho lá perto. Aí, então, depois eu fiquei muito doente, tive depressão, fiquei com 1 ano de depressão, depois que o Orlando nasceu, o 2º filho. E aí eu parei de dar aula, né?
Depois recomecei aqui, em 47, que nós passamos para cá. Mercedes nasceu aqui. Não conta o ano. Eu já contou. Vou 47. Viu só como a minha vida é ligada a isso tudo? E a gente continuou, então, daí aqui dando aula, por causa dos pedidos do pessoal. Eu não sei o que eu tinha, que eu... Modéstia à parte, né? Não estou me gabando. E o professor dizendo para mim começar a dar aula. E o doutor João Ferreira Neves, naquelas alturas, tinha sido exonerada por falta de saber que eu tinha que levar um comprovante lá e pedir uma licença, né? Eu estava doente, para mim, tanto fazia. Não, Eu você tava... tinha, né? Você tinha licença indeterminada sem vencimento. Mas teve alguém que Aí sempre... você sabe. Disse que eu tinha abandonado. E, sei lá, não quero falar desse assunto, é muito grande. Aí, então, o doutor João Ferreira Neves, uma pessoa ótima, excelente, médico, que eu me tratei com ele 1 ano, sem resultado, tá? Só para melhora, para minha melhora. Aí o falecido sogro dava neopatia. Mandou me buscar para mim lá. Lá vou eu, aquele tempo já pegava carona em caminhão. O Agostinho, irmão dele, me levou lá, e o Gabriel ficou com a Zélia e Orlando, pequena. Dentro de 1 mês eu estava completamente boa, boa mesmo, só com a meu corpo. Tinha que descansar, tinha que dormir, tinha que comer fruta. E fiquei muito boa, depois voltei, o pessoal esperando que eu viesse no cenário. Tem uns assuntos aqui no meio que eu não gosto de falar. Eu não gosto de falar, porque foi muito sofrido, de algumas pessoas. Né? Então eu estava com 64 crianças na sala, 64 crianças, aquela mistura de primeiro, segundo, terceiro ano. Mas alguém, né, queria me tirar, né, daí, professor, trouxeram o prefeito rondou a escola para ele viver como é que ele estava trabalhando. Rondou a escola e respondeu para aquela pessoa, que era um casal. Não tiro não, de jeito nenhum. Ela está com toda essa turma que ela está, 64 anos. É uma maravilha a ordem na sala, ela andando, ensinando, ajudando um, ajudando o outro, porque aquele tempo você mantinha a ordem, não era bagunça. E A senhora lembra qual era o nome desse prefeito? era Matos Leão, né? Era Matos Leão. Mas era o José de Matos Leão. Ô, dona Luísa, antes que fuja o assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. A senhora falou que estava com 64 alunos. E uma sala com 64 alunos, existia assim aquela confraternização entre os colegas, como uma grande família, que um ajuda o outro, ajuda a mãe a cuidar do mais novo. Dentro da sala de aula, existia isso, aquele que aprendia com mais facilidade, ajudava o segundo? Existia já. Deixa eu ajudar. Então, a gente entrava na sala, fazia oração. Depois cantava o hino nacional, ou o hino da bandeira, ou o hino da proclamação, qualquer coisa. Mas aquilo acalma, ameniza, e, né? Saía para o recreio, a gente ia brincar de roda com eles, não ficava lá alheio, né? Aquele tempo cada um trazia seu lanchinho, não tinha merenda não tinha merenda escolar, cada um trazia seu lanchinho. Os meninos jogavam bola, eu brincava de roda com as meninas, de rato e gato, todas essas coisas. E a gente era muito íntimo com as crianças, e os pais também. Aí uma vez eu propus fazer um uniformezinho para as crianças, né? Assim, uma saia azul, o menino uma calça azul e blusinha branca. Mas aquilo foi rápido, mesmo naquela pobreza, né? E eles gostavam, os pais gostavam de olhar. Então eu sempre fazia ginástica com eles, os pais tinham orgulho de ver os filhos lá todos enfileirados fazendo ginástica. De sainha azul, ou calcinha azul e blusinha branca. Bom, depois, quando esses começaram a ir para o colégio, a irmã viu que eles tinham um bom preparo de português, de matemática e tudo, sobretudo a Basildos, a Regina, você. Vem fazer o normal. Aí eu fui fazer o normal, com as irmãs. Aí fiz o normal, não teve, né? Estudamos juntas, né? Não formamos juntas com ela, Na mesma sala. Na mesma sala. Sala danada, ela pegava mais que eu cabeçuda, já velha. Você me ajuda no inglês, porque eu, nossa, a danada dá um jeito.
escapar, para fazer o dever, graça, né? E ela ia muito bem. Mas então foi assim, mais ou menos. Tem muita coisa que passar, mas muita coisa. Mas senão a gente vai até madrugada. Acho que a gente vai... Dona Luísa, deixa eu colocar mais uma coisa, trazendo para a atualidade. A senhora falou sobre rezava e cantava o hino nacional. É uma das coisas também que está tão em falta nas nossas escolas, né? Que é de vez em quando, e com os alunos ainda reclamando muito, né? E isso aí faz com que a pessoa não ame a sua pátria como deveria amar. E o tempo que a senhora mencionou, as demais aí também, eram 180 dias letivos, é isso, né? Agora são 200. 290, nem sei. 210? E também 210, 180 no tempos atrás. E o povo aprendia mais. E o povo, olha, aproveitava quase 100%. E agora aumentou os anos e são poucas as aulas, que o governo cada dia fica inventando cursos e tirando professores da sala de aula, e professores sendo prejudicados e alunos sendo prejudicados. Já que você falou em cantar, né? Que vergonha, né? Os jogadores não sabem cantar, os jogadores do Brasil. Fica observando, e a gente conhece quando não canta, né? Quando eles alguns mascando aí a chicletinha no cerebral. Olha, um detalhe que eu quero falar ainda, aqui no turno, quando eu já estava mencionando aqui, tinha um menino, acho que ele era muito pressionado em casa, os pais eram muito severos e tal, então quando ele pedia, ele apontava nele. Mas quando ele foi meu aluno, tem que usar o coração, né, gente? Então, quando eu tinha um serviço na sala, o barreiro, qualquer coisa, que aquele tempo não tinha zeladora, não. No final da aula, ô fulano, você não quer apanhar a vassoura? Saia, alegre, feliz. E de repente ele arrumou, quando foi para outra série, ele arrumou outra professora, nós começamos a xingar, chamar de cavalo, não sei o quê. Olha, foi triste a reação minha, foi triste. Ele vivia por aí, meu perto, mas me quer um bem que quando ele chega, ele me abraça como filho. Porque eu tratei dele, dei amor, né? O coração não pode ficar fora, não pode. Então isso para mim, e também dos filhos serem todos formados, tenho um orgulho, como eu disse, orgulho é pecado, né? Mas é orgulho É o seguinte, além dos seus filhos, existe algum outro aluno do qual a senhora sinta orgulho? Sim. Tem um que está em Curitiba, né? Foi do Exército, integrando do Exército. Foi um dos primeiros alunos. Eu lembro a turma que muitos já se foram da verdade. E esse não é um dos primeiros alunos. E o que eu me orgulho também é que muitos que foram minhas alunas são professoras hoje em dia. Né? Então, eu me disse uma vez, eu quero ser uma professora para crescer igual a senhora. Então, tá bom. A senhora lembra de alguns nomes dessas alunas para a gente registrar aqui, né? Das primeiras? Das primeiras. Essas alunas. Mafalda Yuri, Dinorá Yuri, Olíria Batista, foi uma das primeiras também. Pois é, uma das coisas que eu vou contar agora, não, esse não aguento. Quando a gente era menina, a mãe da Olíria, então aquele rio lá, no Rio do Salto, lá, não tinha ponte, né? Então a gente adorava quando ele enchia, né? A gente ia na beira do rio, gritava para a dona Alzira, ela pegava a canoa e passava a gente. Ai, que gostoso passar aquele rio cheio. E nunca imaginava que tinha o perigo de virar tal canoa. Como é que a senhora vê a diferença do seu tempo e o tempo agora dos seus filhos e suas noras dentro da educação? Nossa, um está estressado para lá, outro está estressado para cá, não aguento mais. Eu estou sem sono, estou estressado. Eu chego e falo, deixa lá um remédio para o fulano. Não está dormindo também. Ai, meu Deus, aquele aluno lá é assim, no domingo aconteceu, às vezes tem vontade de ai, deixar. Ai, meu Deus. Mas eu sei que é a realidade, eles não estão mentindo, né? Eles não estão todas de salário, como diz aquele ditado, né? Todas de asa no chão, né? Porque estão cansados, estressados, não sabem como fazer. Quantos anos a senhora trabalhou no magistério? Olha, eu fui aposentada com 25, né? Mas, dentro desse período, eu trabalhei mais de 2 anos sem ganhar nada. Essas 64 crianças que eu comentei para vocês, eu não estava nomeada em nada, nem em prefeitura, nem em estado.
depois fui para o estado A de escola normal a senhora fez em Guarapuava? Guarapuava. Não Colégio. existia aqui então, hein? Não, Nossa Senhora de Belém, né? E com as servas do Espírito Santo. Então, estavam começando a construir esse colégio que existe, né? Então, eu com a irmã Sabine mudava as pedras para lá, mudava de lá para cá. Aí eu ficava contando as latas de areia que o pessoal trazia da Serra da Esperança, numa carroça de 4 irmãos. Essa foi a primeira vez, porque a senhora estudou 2 vezes no Colégio Nacional de Belém, né? A primeira vez quando foi para se formar. É que meu pai dizia, eu sou analfabeto, mas não quero que meus filhos continuem como eu, e as crianças dos vizinhos. Então, por isso, eu como era muito cotada com ele, você vai estudar lá no colégio, né? E daí de lá o filho já E conhecia. aqui no Turvo, qual foi a primeira escola que você assistiu aqui? É essa aqui? A primeira escola do Turvo é essa escola aqui? Não, Ela não é o... Não, primeiro nós lá perto da igreja presbiteriana, que nós frequentávamos, estudando, né? E depois, onde eu trabalhei, era um grupo que tinha para lá do Rio. Tinha a parte que a professora morava e a parte do sacriado. O que eu senti quando a gente chegou aqui, nas comunidades do interior, é que os pais sabiam ler, né? Liam o folheto na igreja. E os filhos muitas vezes não conseguiam. Naquela época, 77, 78, e a gente percebia uma diferença, na verdade, que os mais velhos sabiam ler e os mais novos não. Eu acho que o que a Inês colocou, dona Luísa, eu também senti. Quando o pai não exigia que o filho estudasse. O filho ia até um tempo, não quero mais estudar porque eu vou cuidar da lavoura. E o pai não questionava, aceitava. E muitos pais, inclusive, tive até um menino do interior que morou comigo, que o próprio pai, o menino ia bem, eu chorei o dia que ele levou o filho embora. Aprendeu a ler, escrever e fazer conta, não precisa mais estudar. Levou o menino embora e eu senti muito, porque o menino tinha um dom, gostava de estudar. E o próprio pai disse que não, aprendeu a ler, escrever e fazer as continhas, como ele me disse, não precisa mais, vai cuidar da lavoura e levava os filhos de volta para... Exatamente, isso é a realidade econômica, né? Não só aqui dessa região, como de outras regiões. Era um regime de patriarcal. Isso, exatamente. Pela falta de maquinário, de equipamento, o filho é mão de obra. Mão de obra, não precisava pagar o empregado, era o filho. Isso, Era um regime patriarcal, é uma pai realidade da colônia brasileira, né? da colônia. E a maioria dos jovens não estudava, como os filhos, né? O Gabriel da senhora tiveram a oportunidade, o incentivo Como dos isso aqui, pais. isso também, né? Sim, sem dúvida. Pagar colégio. Então, isso eram poucos aqui no turno que tiveram essa oportunidade. A gente até hoje percebe na escola, os professores, a maioria vem de fora, não é o pessoal daqui que teve a oportunidade. Bom, Mas tem tá muitos melhor. jovens daqui. Não, agora isso mudou, né? De uns 15, uns... O que a Quando gente- começou o ginásio aqui, eu acho que daí já começou a história começou a mudar. Inclusive, os primeiros anos eram pessoas adultos que estudavam no ginásio, eram os pais e os filhos, como a senhora foi estudar com a Mercedes, assim também foi aqui no turno, porque os pais vinham junto com os filhos e não tinha ônibus do interior, era bem mais difícil. Então, essa história, na verdade, se repete. Agora, essa oportunidade, ou essa possibilidade que a senhora e o seu Gabriel criaram para os seus filhos, muito poucos pais fizeram. É o que a gente queria que todos estudassem, né? E o que a gente escutava muito naquele tempo, os pais diziam, filha é mulher, não precisa estudar. Aprendeu a escrever o nome para casar, sai da escola. Eles olhavam o casamento como uma profissão, né? Obrigada, dona Luísa.